Fala, meus amigos do YouTube, Paulo Sales mais uma vez na área e hoje a gente vai falar sobre um conceito bastante importante no trade esportivo, é o conceito de valor esperado. Eu acredito que esse é o conceito mais importante, um dos mais importantes que você tem que ter para ser lucrativo aqui no trade esportivo, porque a partir disso você vai conseguir desenvolver as suas estratégias, vai conseguir pensar o que é posição de valor, o que é odd de valor, entender um pouquinho mais dos conceitos matemáticos do mercado. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar as notificações, se inscreva no canal também, que é bastante importante você ser inscrito, para que toda vez que tiver vídeo novo, você já ser avisado de imediato. Aqui embaixo também tem as minhas redes sociais, o meu Instagram, o meu Telegram, onde eu também produzo algum conteúdo para você ficar de olho lá. Se você quiser fazer uma mentoria comigo, também tem link aqui embaixo, você acessa o link, se inscreve lá, é bem rápido para você se inscrever nesse formulário e logo mais eu entro em contato com você, tá bom? Sem mais delongas, roda a vinheta e a gente vai lá para o nosso vídeo. Fala pessoal, primeira coisa muito importante da gente falar sobre EV+, sobre valor esperado positivo, é uma dúvida que o pessoal iniciante tem, né? E um erro que muitos traders, muitos apostadores cometem, que é apostar baseando-se somente naquilo que você acha que vai acontecer na partida. Então, muitas vezes, as pessoas vêm me perguntar, pô, Paulo, não consigo ser lucrativo no under, não consigo ser lucrativo no over, não consigo ser lucrativo de maneira geral em nenhuma estratégia que eu faço. E, geralmente, quando a gente começa a aturar as ideias dessa pessoa, né, eu começo a conversar com essa pessoa, às vezes começo a entender o que ela faz no mercado, já tem um erro que é muito clássico de ser entendido. O que é? A pessoa não se importa com os preços, ela só aposta baseando-se naquilo que vai acontecer numa partida de futebol, ou seja, naquilo que vai acontecer no evento, né? Então, primeira coisa para a gente entender o valor esperado positivo é a gente começar a entender que o trade esportivo, que as apostas esportivas, ela tem cada vez menos, né, a ver com ativo, ou seja, cada vez menos a ver com esporte, e sim com as probabilidades implícitas naquele evento que a gente está operando. Então isso é um erro muito comum que principalmente pessoas iniciantes que ainda não encontraram o EV+, não encontraram estratégias lucrativas no mercado cometem. Por exemplo, né, às vezes a pessoa fala assim, eu aposto em over, né, eu entro em over, eu opero over, faço trade no mercado de over. E a única análise que ela tem é, eu acho que esse jogo vai dar gol, né? E aí ela entra no mercado, por vezes até pega uma grande quantidade de gols, só que no final do mês, no final das contas, no final de um período, de um ciclo, ela tá negativa ou tá no 0 a 0 trocando dinheiro com o mercado. E por que isso acontece mesmo a pessoa tendo às vezes uma taxa de acerto um tanto alta, né? Bastante alta para a quantidade de entradas que ela faz? Justamente porque ela não está se importando com o preço, né? A estratégia fica no EV+ negativo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, uma das primeiras coisas que eu falo às pessoas que chegam na minha mentoria, né, que faz uma mentoria comigo, e lá na comunidade alfa também, inclusive tem link da comunidade alfa para você trabalhar comigo diariamente, eu sempre falo uma coisa, cara, você tem que começar a pensar em termos de probabilidade. Se tem uma coisa que a gente não briga aqui no trade esportivo, que a gente não briga no mercado financeiro, que a gente não briga nas apostas, é contra a matemática. Então, por isso que a gente bate tanto a régua, né, e bate bastante, por exemplo, no termo gestão de banca. Porque no longo prazo, se você não tiver uma gestão, matematicamente você vai quebrar. Ou seja, a probabilidade de você errar 5 apostas seguidas, ela é muito alta. Então, você não pode, por exemplo, usar 20% da sua banca como stake. Porque você pode ter 5 erros seguidos, você pode fazer uma estratégia que tem uma volatilidade muito alta e você vai quebrar sua banca, não importando naquilo que você acha na partida. Então, são conceitos matemáticos que você não pode esquecer. Então, se tem uma coisa que a gente não briga no mundo do trade, é a matemática, e é por isso que tantas pessoas, mesmo tendo uma boa leitura de jogo, um bom entendimento do esporte, não conseguem muitas vezes serem lucrativas. Então eu vou lá para minha tela, eu montei um slide, como sempre, você já sabe como funciona aqui, as aulas são bastante conceituais, papel e caneta na mão que a gente vai aplicar um pouquinho desse conceito de valor esperado positivo, para você que está batendo um pouquinho a cabeça nisso ainda, que é iniciante no trade esportivo, ou também já tem algum conhecimento e quer aprofundar um pouquinho mais, quer entender alguma coisa que eu vou falar aqui, fica de olho e vamos lá, beleza? A primeira coisa é entender o que é EV+, né? O que é valor esperado, né? Aqui é uma tradução do inglês, uma adaptação, mas a gente acaba chamando por valor esperado, que é o EV, a expectativa do valor retornado, né? Nada mais é, dentro da teoria das probabilidades, aqui um pouco mais conceitual, é a esperança matemática, né? Ou a expectância, ou seja, é aquilo que a gente espera
de uma determinada sequência de resultados. São resultados que muitas vezes não são conhecidos pela gente, mas a gente tem uma análise esperando um retorno matemático, ou seja, a gente faz uma análise, faz uma expectativa baseado em alguns modelos matemáticos. Não vou adentrar nisso, tá? Porque é um assunto muito denso, né? Embora tenha uma formação de engenharia, acho que não é o intuito aqui falar sobre isso. Quem quiser se aprofundar um pouco mais no conceito matemático, tem um vasto material na internet para fazer isso, tem fórmulas, integrais, derivadas, enfim. Mas no trade o conceito é simples, acredito que eu não vou precisar me aprofundar tanto assim para explicar esse conceito. O segundo ponto que determina aqui o EV+, é a soma do produto de cada probabilidade. Então a gente soma todas as probabilidades implícitas, extrai um produto e esse vai dar o EV+, tá? Lá na frente vai ficar um pouquinho mais claro para você. E está dentro de uma variável aleatória, ou seja, a gente sabe que o futebol, né, principalmente acho que a galera que assiste esse canal majoritariamente trabalha o futebol, os resultados são tanto aleatórios. Então a gente tem essa probabilidade, a soma dessas probabilidades, a gente soma e acha o produto disso. Existem 3 classificações que a gente faz dentro do valor esperado, né, que é o EV nulo, o EV negativo e o EV positivo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, vai ficar um pouquinho mais claro para você. Então a gente tem essas 3 classificações dentro daquilo que a gente chama de valor esperado, tá? Então não é sempre valor esperado positivo. Eu posso ter um valor esperado nulo, ou seja, a soma de todas as probabilidades, elas vão se anular, que é o famoso trocar dinheiro com o mercado. Então, geralmente as pessoas estão naquele 0 a 0, não ganham nem perdem. Elas estão no EV nulo, né? Então, provavelmente, ou no sentido da gestão ou das estratégias que estão aplicando, ou conforme estão trabalhando o mercado, às vezes precisa de um pequeno ajuste, já estão no EV nulo. Você também pode andar no EV negativo, ou seja, tem estratégias que é EV negativo, seja por causa da gestão, seja por causa dos indicadores, seja da forma que ela é aplicada, os preços que ela é aplicada, as odds que elas são aplicadas, e aquilo que todo mundo busca, que é o EV positivo, ou seja, a soma de todas as probabilidades vai nos retornar um valor positivo no longo prazo, né? Então, assim, até às vezes, né, quem trabalha lá comigo no Discord e tal, né, a gente fala, pô, tomei um gol contra a minha posição, tá? Mas isso no longo prazo tem valor. Por que tem valor? Porque eu sei que naquele preço, naquela condição, naquele indicador que eu tenho, se eu repetir aquilo por diversas vezes, quanto maior for a minha amostragem, eu vou estar o quê? Andando perto do EV positivo, ou seja, não importa, né, já que é uma variável aleatória, né, ou seja, eu não sei o que vai acontecer a seguir, mas eu tenho indicadores matemáticos que aquele tipo de estratégia, que aquele tipo de aplicação no longo prazo vai me retornar. E isso aqui que é a importância do longo prazo. Quando se fala em longo prazo, dentro das apostas, dentro do trade esportivo, indiscutivelmente a gente desassociar isso do EV mais positivo. Então não adianta falar, isso daqui é a longo prazo se você está aplicando estratégias que não têm valor. No longo prazo você vai quebrar ou você vai trocar dinheiro com o mercado. Então o longo prazo funciona? Sim, ele funciona. Mas desde que você esteja andando perto de um EV mais positivo. Beleza? Vamos lá para o próximo slide. Eu vou explicar algumas coisas mais em termos conceituais. Então, primeira coisa, né, acho que a forma mais fácil da gente entender o valor esperado antes de entrar na parte do trade é o valor esperado como conceito punch, né? Ou seja, na aposta simples ali, acho que é o imaginário comum que a gente tem mais perto de valor esperado. Se eu estiver falando alguma besteira, meus amigos Panthers me corrijam, mas está bem simplificado, tá? Eu vou tentar aqui simplificar para o pessoal entender. A gente vai precisar de 2 coisas para entender o valor esperado, né, como conceito de aposta, conceito puro e simples. É a precificação e análise. O que é precificação e análise? É o preço que eu coloco sobre o acontecimento do evento. Então, geralmente são as tips, né? Então, o que acontece? É muito comum a gente ver os tipsters falando, aposte a favor da equipe tal com odd mínima de tal, né? Ou seja, aposte a favor de gols no live com odds mínimas a partir de tal. Ou seja, ele fez uma precificação, ele analisou, né? E ele colocou um preço no acontecimento, na ocorrência de algum ato durante aquele evento, durante aquela partida. Pode ser mais gols, menos gols, vitória de um time, vitória do outro time, handicap, ambas equipes marcam, ou seja, tem uma enormidade de mercados, né? E eu vou precisar das odds e as probabilidades oferecidas pela casa, tá? Então eu vou cruzar esses 2 elementos e eu vou exemplificar isso melhor aqui. Então digamos que vai ter uma partida entre Flamengo, tá? E as casas, né, deram uma odd de 1,80 para o Flamengo e vai jogar contra o Olímpia, tá? Inclusive foi um jogo que aconteceu recentemente, tinha uns escudos já abaixados aqui, e aí
Já acabei colocando aqui, tá? Não sou flamenguista, mas enfim, fica aí a referência pra gente, só um exemplo pra gente dar aqui, tá? Beleza? Então vamos lá. Então o Olímpia tem uma odd 5. Agora eu vou traduzir isso em porcentagem de acontecimento. Então como que eu sei? Cada odd determinada pelas casas, ela tem uma probabilidade de acontecimento, tá? Então uma odd ela reflete um acontecimento. Tem alguns vídeos meus para trás que eu explico alguns conceitos mais básicos. Se você dá uma procurada lá, vou deixar o card aqui em cima passando. Você também dá uma olhadinha nesse vídeo, tá? Principalmente o vídeo lá eu falo sobre match odds, eu explico muito bem o conceito, a montagem do mercado, vai ficar um pouquinho mais fácil para você. Essa equação, tá? Aqui eu vou passar de maneira bem simplificada. Então, digamos que tem uma odd de 80. Traduzindo, né? Digamos que a totalidade do evento, da ocorrência do evento é 100%, então eu vou dividir 100, né? Dividido por 80, eu tenho a probabilidade de ocorrência de 55% da vitória do Flamengo nessa partida. E a odd do Olímpia, uma odd 5, vai representar aqui uma probabilidade de 20% dessa equipe sair vencedora. Então eu faço uma precificação, uma análise. Digamos que eu sou um tipster, que eu sou um punter, sou um apostador, faço uma precificação e análise e sei que o Flamengo jogando em casa, com o time completo, sobre aquelas condições, que a equipe do Olímpia pode vir desfalcada, por exemplo, né? O retrospecto de jogos do Flamengo contra o Olímpia tem uma margem ampla de vitórias, ou seja, em 10 confrontos, digamos que o Flamengo venceu 9. Então, o retrospecto recente também dá probabilidade a favor do Flamengo. O Flamengo vem bem, vem numa sequência de vitórias, digamos, né, que seja esse cenário ideal. Então, eu sei que o Flamengo jogando sobre essas condições tem mais de 55% de chance de vitória, ou seja, eu determinei isso, eu precifiquei isso. Eu peguei alguns indicadores matemáticos, estatísticos, conhecimento das equipes, e determinei isso. Então, a odd de 1,80, ela passa a ter valor. Por quê? Porque a casa está me dando uma odd muito maior do que realmente a chance de vitória. Então, digamos que nessas condições, eu acho que o Flamengo tem 80% de chance de ganhar a partida. Então, essa odd está muito alta, ou seja, ela se torna uma odd de valor para apostar a favor do Flamengo. Então, em linhas gerais, é esse o conceito de valor esperado para as apostas simples, beleza? Então vou dar um exemplo aqui também do Cara ou Coroa, né, que é um jogo, acho que todo mundo conhece, é um jogo, uma ação, né, bastante conhecida, a gente tem aí bem, é bem popular, né? A gente vai tratar alguns conceitos que a gente falou lá no começo do vídeo, que é o que? A esperança matemática, né, ou a expectância, a soma do produto de cada probabilidade está dentro de uma variável aleatória, né? Então a gente sabe que uma moeda, ela tem dois lados, ela tem cara e coroa, e, né, se 100 é a totalidade da moeda, a gente sabe que ela tem 50% de chance de cair cara ou 50% de chance de cair coroa. Então, uma odd que representa o valor justo, ou seja, o EV nulo dessa brincadeira é uma odd 2, né? Porque é uma odd 2, ou seja, 100 dividido por 2 é igual a 50%. Então, a odd justa de uma brincadeira de cara coroa é 2. Então, né, se uma casa tivesse um mercado para cara ou coroa, a odd justa seria 2. Então, vamos dizer que eu vou fazer uma aposta com 100 arremessos. Então, um colega meu chegou e falou, pô, Paulo, vamos apostar um cara e coroa, tá? Eu vou oferecer uma odd, pode ser uma casa de aposta, vou oferecer uma odd e a gente vai fazer 100 arremessos, tá? Nesses 100 arremessos, quem tiver mais arremessos a favor vai ganhar essa aposta, beleza? Então, se você tiver 51 arremessos, tá? E eu tiver 49, você ganha uma aposta, beleza? Se ele oferecer uma odd menor do que 2 para mim, eu vou estar o quê? No EV negativo. Por quê? Porque eu conheço a precificação, eu sei qual é a odd justa. Eu sei que a odd justa é 2. Então, se ele me oferecer uma odd menor do que 50% para eu escolher um dos lados da moeda, eu vou estar o quê? No EV negativo. Trazendo aqui agora, fazendo uma ligação lá com o mercado, tá? É exatamente isso que acontece porque pessoas não conseguem ser lucrativas. Porque elas só olham para o comportamento do jogo. Ah, tem o time A amassando o time B. Então eu acho que o time A vai marcar. E o preço disso? O que o mercado está oferecendo? No longo prazo, essa odd ela é justa, tá? Essa odd ela é positiva ou negativa? Tá? No longo prazo, como isso se paga para você? Trazendo um exemplo bem linear, claro, sem aprofundar muito no quesito das estratégias, mas é isso que acontece, tá? Se ele me oferecer uma odd 2, no longo prazo é uma odd nula. E se ele me oferecer uma odd maior que 2, eu vou saber que eu vou estar o quê? No EV mais positivo. Porque eu conheço o valor. Eu tenho um indicador claro. O que é? Uma cara, uma coroa tem 50% de chance de acontecer. Se eu tenho uma odd maior que 2, que representa maior
do que 50% de chance de vitória, eu tenho uma probabilidade muito grande de sair vencedor em 100 arremessos, ficar com o meu EV mais positivo. E qual o significado de trabalhar com valor no trade, né? Trabalhar com valor, qual o significado no trade? Tá, então, primeira coisa, coloquei 5 pontos aqui. É uma discussão grande, mas, como eu disse, né, eu quero trazer aqui luz sobre esse assunto para que você comece a pensar em termos de probabilidades. Então, primeira coisa, padronização de entradas e saídas. Sair do trade aleatório. Então, por que é importante você sair daquele trade aleatório? Para você padronizar, ou seja, você conhecer o que você faz. Então, trazendo aqui para o mercado, que eu sou especialista, que eu trabalho mais, que é o mercado de under, eu tenho que ter indicadores, eu tenho que saber, eu tenho que padronizar os momentos que eu entro no mercado e os momentos que eu saio do mercado. Então, por exemplo, hoje eu padronizei que tem alguns tipos de bola parada que eu acabo pagando contra a bola parada. Isso, inclusive, eu trato lá na minha mentoria, converso com os alunos sobre isso, os alunos falam, nossa, abriu os meus olhos, meu Deus, eu nunca tinha pensado dessa forma em probabilidades. Então, eu estipulo os valores das bolas paradas e eu sei exatamente quanto tem que me pagar aquela bola parada. Então, eu padronizo uma entrada e padronizo a minha saída, tá? Então, eu sei exatamente o comportamento do jogo, o comportamento do mercado, os indicadores que eu preciso. Já falando um pouquinho de segundo ponto. Indicadores claros e mensuráveis, tá? Então, você precisa saber os indicadores. Quais podem ser seus indicadores? Pode ser o mercado, as odds de referência, comportamento do jogo, tá? Você precisa ter uma análise qualitativa dos indicadores. Pode ser as estatísticas do campeonato, inclusive tem o Pedro aí que ultimamente tem tido bastante contato com o material dele, o Pedro Teixeira, que ele fala sempre que ele tem 3 indicadores: preço, comportamento e estatística do campeonato, por exemplo. São indicadores claros para ele. Ele precisa ter esses indicadores para fazer as entradas a favor dos overs, tá? Então, terceira coisa, conhecer as movimentações do mercado. Então, cara, é de suma importância você conhecer para onde o mercado vai. Então, não adianta você trabalhar o mercado. Já que a gente trabalha no trade e a gente tem a possibilidade de abrir e fechar as nossas posições, a gente tem que conhecer as movimentações. Então, para quem trabalha match odds, tá? A odd está 1,80. E aí, se eu pegar o gol a favor dessa equipe, para onde essa odd vai? Essa odd ela vai lá para 1,30. Tá? De 1,80 a 1,30, quanto me paga? Me paga X. Este X% que o mercado vai me pagar é condizente com aquilo que a equipe está jogando no momento? Se sim, tem valor. Se não, não tem valor. Então, trazendo aqui para os overs, né? Para os overs. Uma relação, né? Que o pessoal pergunta bastante. Tá, vou entrar no mercado. Se sair o gol agora, no over à frente, para onde que o mercado vai? Quanto que o mercado vai me pagar? Pagar 30% da minha entrada. Jogando dessa forma, vale 30%? E se eu pegar o gol e pagar menos que isso, eu fecho ou mantenho aberto? Ou seja, a gente precisa conhecer as movimentações. Fazer uma equivalência dos overs com o fator tempo, por exemplo. Cara, falta tanto tempo para ser jogado e a odd me pagou 30%. Eu espero zerar a minha posição, espero mais 10 minutos de jogo, a odd está justa, me pagou muito, me pagou pouco. Conhecer as movimentações. No under, a mesma coisa. Depois desse ataque, para onde que vai essa odd? Quanto que vai me pagar um ataque? Se eu segurar a minha posição dentro de um cruzamento, dentro de uma jogada perigosa, quanto que vai valer isso? Quanto que vai pagar isso? Aplicar preço, né? Quarto ponto ali. Aplicar preço nas ações do jogo e cruzar com os itens acima. Então, foi exatamente isso que eu acabei de falar. Para gente que trabalha under, para mim que trabalha under, é de fundamental importância eu aprender a precificar as coisas. Então, quanto que vale um lateral ofensivo para a área? Quanto que vale um escanteio contra a minha posição? Quanto vale uma falta perigosa contra a minha posição? Qual a probabilidade de conversão de uma jogada dentro da área? Qual a probabilidade de conversão de um ataque perigoso, do contra-ataque? Ou seja, um escanteio onde eu tenho a defesa postada dentro da área, um escanteio onde eu tenho um goleiro adversário dentro da área, já tem valores diferentes. Então eu tenho que saber estipular isso, cruzar isso com os meus indicadores. Hoje meus indicadores eu sempre falo em vários vídeos aí, odds de referência, peso do dinheiro, tempo de jogo. Então você precisa começar a cruzar as suas estratégias com os indicadores. E a quinta coisa, que é a mais importante, é aprender a pensar em probabilidades. Então eu sempre falo, o trade esportivo, cada vez mais que você vai se aprofundando no mercado, cada vez mais que você vai estudando, você vai percebendo que ele é muito mais matemático. A intuição está muito mais ligada à matemática do que propriamente o conhecimento do esporte,
o conhecimento mínimo das coisas, tá? Então, é um esporte coletivo de 22 pessoas, né? Dificilmente a gente vai conseguir varrer todas as variáveis que acontecem, mas se você começar a pensar em probabilidades nas ações oferecidas do jogo, cruzar isso com as odds oferecidas e entender principalmente a movimentação de mercado, para onde essa odd vai após aquela ação, você vai começar a extrair o valor positivo, beleza? E lembrando, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ativa as notificações, se inscreve no canal, é muito importante você se inscrever no canal, tá? Isso ajuda demais o meu trabalho, ajuda o alcance, tem redes sociais aqui, Telegram, Instagram, tem mais vídeos para você ver no canal, se você gostou, faça tudo isso que você me ajuda bastante, incentiva a continuidade desse canal. E como sempre, boa sorte, bons wins e tamo junto. Valeu!